Bom, pessoal, falar um pouco sobre a paleta, né, a organização, a limpeza dela. É o seguinte, eu costumo trabalhar com uma paleta de vidro, tá? Vocês estão vendo isso aqui, uma armação de madeira que eu mesmo acabei fazendo. Ela tem uma base de madeira por baixo para segurar o vidro. Aí você coloca um fundo neutro por baixo, tá? Ou deixa a própria cor da madeira, né? E aí a gente acaba expondo as cores aqui numa certa ordem. E por que o vidro é melhor como paleta, na minha opinião? Porque ele te proporciona mais facilidade na limpeza, certo? E também para a mistura das tintas, né? Ela flui mais com a espátula quando você está misturando as tintas, tá? No caso aqui eu tô limpando ela, que eu vou estar começando a pintura, e tem um pouquinho de tinta aqui. Não sei se vocês perceberam, tem um pouquinho de tinta na paleta, né? E o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso tudo fora? Não. Mas também não dá pra ficar usando tudo, porque tem partes dela que acaba secando, né? E aí o que acontece? A gente tem que dar uma geralzinha aqui. No caso, o que eu faço? Eu vou lá, pego a tinta, vejo o que tem dela ainda que tá molinho, tá vendo? Esse branco. Beleza. Tiro pra fora com a espátula ratinho, aí que entra a facilidade do vidro, ó. Com a raspadeira, eu arranco aquela sujeira que fica incrustada ali, né? Tem gente que apenas rebate essa sujeira para baixo ali e depois vai colocando tinta por cima. Eu particularmente não gosto. Prefiro limpar, manter ela limpa. Ainda assim sempre fica um pouco encardida, né? Então tirei o excesso de sujeira de lá, volto o branco lá para o lugarzinho dele, entendeu? Esse aqui é o amarelo do cádmio claro, depois vai ter o limão aqui. Bom, aí no caso desse ocre aqui, o ocre ele tá bom ainda, tá estável. Esse laranja também, mas eu quero tirar essa incrustação aqui, sujeito que ficou. Então eu pego lá a espátula, tiro. Depois eu vou colocar mais tinta nova aí, né? Terra de siena tá legal. Ó, esse vermelho. Alguma parte já tá meio seca. O que eu faço? Tiro que eu considero que tá como bom ainda para usar, né? Aquela parte que forma aqueles gruminhos, aquilo lá eu descarto. Isso aí vai atrapalhar nas minhas misturas. Então vamos lá começar aqui pelo branco, seguindo a ordem. Um tonador mais claro, esse da Lefranc Extra Fine, amarelo limão, amarelo mais claro, que a gente pode ter na paleta, cádmio claro, um pouquinho mais, não precisa colocar muito, porque esse aqui ele tem um poder de cobertura bom, um cádmio escuro. Esse cádmio escuro, apesar dele estar aqui num tubo da Winsor Newton, da Wilton Estudante, eu dei uma turbinada nele, até um macete que às vezes o pessoal costuma fazer. Pega um tubo grande da tinta Estudante e pega um tubo pequenininho de 20 ml, 30 ml da Profissional e mistura. Aí isso ajuda a dar um poder de cobertura melhor para a tinta Estudante. Esse aqui eu fiz, eu tinha um pouquinho da Maimeri Artiste, eu acabei misturando com esse aqui e dei uma turbinadinha nela. Apesar dela estar no tubo da Estudante, ela tem um pouco mais de cobertura. O ocre, cor fix, né? Bom. Laranja. Vamos aqui usar cor fix também, G3, terra de siena natural, já tem um pouco, mas vamos colocar mais um pouquinho. Vermelho, cádmio claro. Eu sempre tenho à disposição, gente, a tinta Estudante e a tinta Profissional.
Aí dependendo do caso, da história, se eu precisar de muito brilho, muita cobertura, eu uso a profissional, uma versão mais em conta e também versões aí mais caras. Por quê? Porque realmente ela faz uma diferença, né? Quando você precisa de um brilho a mais, de uma pegada a mais, a tinta profissional ela vai te proporcionar isso, certo? Geralmente não uso ela nas primeiras camadas, mais para os acabamentos, tá? Mas é isso. E o que torna essa tinta mais cara do que essa, por exemplo, né? Na realidade, é a quantidade de pigmento, certo? Porque o pigmento que é usado para ser feito essa é o mesmo que foi usado para essa. Só que o que acontece? Nessa daqui, ó, chama Maimeri puro, é só óleo e pigmento, não tem mais nada de aditivo. Tanto é que você pega o tubinho, ele é bem mais pesado do que um outro tubinho aí com a mesma quantidade em ml. Ele é bem mais pesado, né? Já essas outras, elas já têm adição de outros produtos, né, que vão dar uma consistência pastosa da tinta, e porém tira o poder de cobertura dela, a pegada. Essa aqui é uma intermediária ainda da norma, Schmincke é uma tinta ainda que tem um bom poder de cobertura, né? Assim como a própria Corfix, né, em relação à Imit, essa aqui é o grupo 3, ela é um pouco mais cara, mas faz valer esse valor dela, tá? Faz valer, você vê um tubo de 120 ml, você vai pagar entre 60 e 70 reais, só que ele vale muito pela qualidade da tinta e pelo que você pode fazer com ela. Assim como você vai pagar de uma Schmincke aí 200 e tralalá, né? Num tubo de 120 ml. E vai pagar quase que os mesmos 200 num tubo bem menor da Maimeri puro, certo? Mas é porque ela tem maior quantidade do pigmento e não tem adição de outros produtos aí para dar essa consistência, né? Que eles acabam usando. O vermelho cádmio escuro a gente já tem lá um pouco, e o terra de siena queimada. O vermelho óxido transparente a gente já tem um pouco. Carmim. Mais um cardico. Magenta. E azul cobalto. Gosto muito desse da Corfix. Azul ultramar, Artist. Esse é o Newton. Apesar de ser profissional, não é uma tinta cara. Geralmente os azuis. O azul manganês, mais um tantinho. E aqui reparem bem, gente, esse verde que a gente tem aqui, ele é o verde esmeralda. Eu vou colocar o Viridian, vocês vão perceber que ele tem bastante diferença. Ele é bem mais claro do que o esmeralda, porque na realidade o verde esmeralda ele é o azul, é o verde fitalocianina. E aqui ele é o Viridian puro mesmo, tá? Esse é o Newton Artist. E depois disso, o Raw Amber, que é a cor neutra, né? A gente usa para neutralizar as outras. Eu não sei se vocês repararam, mas aí tá o seguinte, ó, branco, os amarelos, o limão, cádmio claro, cádmio escuro. Tem um neutro aqui no meio, que é o que eu uso para rebaixar eles, mais próximo, né? Depois laranja. Laranja eu posso usar tanto o ocre quanto terra de siena para rebaixar ele, certo? Terra de siena, né? Depois em seguida os vermelhos, vermelho cádmio claro.
cádmio escuro, terra de siena queimada. Posso usar tanto siena natural quanto queimada para rebaixar, quanto o vermelho óxido também, né? Depois o vermelho óxido. Desse vermelho óxido é aquela mistura que eu faço meio a meio de vermelho óxido transparente da Porfix com marrom de garança, também da Porfix, carmim, né? Então eu posso usar o vermelho óxido para rebaixar o carmim, inclusive os azuis também, né? Mas ele ainda assim é um tom de marrom quente. E eu tenho aqui o Raw Amber, depois de todas as cores frias, que eu costumo usar para rebaixar as cores frias, entendeu? Que ele vai rebaixar a tonalidade e não vai mudar a temperatura daquela cor, certo? Porque muitas vezes você pode rebaixar também um amarelo, um Raw Amber. Tudo bem, ele vai rebaixar, só que ele vai mudar a temperatura, ele vai esfriar o amarelo. Já um ocre, ele vai rebaixar, porém ele não vai esfriar, ele vai manter uma temperatura quente para a tinta. A mesma ocorre se você fizer o contrário. Se você pegar um ocre e for rebaixar um azul com um ocre, ele vai tender a esquentar a mistura e puxar para os verdes, né? E por aí vai a organização da paleta, certo? Aí eu deixo esse espaço aqui, que são para cores que eventualmente eu vou poder estar usando, cores que não são da paleta, mas que às vezes é necessário para aquele quadro, para aquele trabalho. Então eu deixo esse espaço aqui reservado. Mas basicamente a minha paleta é essa daí. Ela vai do branco, os amarelos, os vermelhos, os violeta aqui, o carmim, né, e o magenta, os azuis, um tom de verde e o outro neutro aqui. Aí às vezes também o preto. Se tem uma predominância de cores bem escuras no quadro que eu vou estar fazendo, aí eu posso usar o preto, tá? No lugar do Raw Amber ou às vezes os dois. É isso aí.